Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi trazer para vocês hoje essa peça que está sendo muito procurada, muito usada. É uma bandana ou um lenço, você pode usar na cabeça, e também pode ser um chale para ser usado na cintura, que as meninas estão usando muito. Pode ir à praia, pode usar num evento, né? Então é muito bonita essa peça. E eu vou mostrar para vocês as medidas de quando você quer fazer um chale e de quando você quer fazer um lenço, tá bom? Então, aqui eu medi para o lenço, eu medi aqui 36 centímetros, 36 centímetros de largura e de comprimento, tá? Para o chale, ele fica bom com para o lenço, ele fica bom com 23 centímetros. Fica ótimo, maravilhoso. Agora, para o chale, para ir à cintura, então eu medi aqui 65 centímetros por 33 de comprimento, tá bom? Posso fazer maior? Posso. Não tem problema. Aí vai depender do tamanho que você deseja. E tanto para o lenço como para o chale, né? E a gente confecciona aqui no final um acabamento, tá? Para fazer o amarro ou na cintura ou na cabeça. Esse daqui, eu gosto de confeccionar com esse fio, que é 100% poliamida. Ele é um fio macio, leve, né? Esse chale que eu fiz aqui, esse chale pequeno que eu fiz, eu gastei 60 gramas. Então, ele gasta muito pouco. Ele é um Tex 220. Então, para o Tex 220, no meu caso, eu uso aqui uma agulha 2.2, tá? Posso estar usando, se eu tiver o ponto apertado, uma 2.5, uma 3, ou diminuir para 2 se eu tiver o ponto mais largo. Que ele tem que ficar bem certinho para ele não esticar também conforme você vai usando. Ele tem aqui um acabamento, tá? Que eu fiz aqui. Também posso mudar esse acabamento, posso colocar pérolas, posso colocar o que eu quiser no acabamento. E eu vou confeccionar agora com essa cor aqui, tá bom? Porque a minha bancada aqui, ela é clara, e então eu resolvi fazer com o mais escuro para vocês enxergarem, né? Coloquei ali no chão para poder ir puxando o fio. Então, agora aqui, nós vamos começar. Eu deixo um tanto assim de acabamento. Eu vou começar com o anel mágico, tá? Vou puxar. Vou confeccionar uma corrente aqui. E agora, eu solto aqui da minha mão. Então, vou fazer agora 2, 3, 4, 5 correntes. 3 correntes dessas significam um ponto. Então, mais 2, que é do desenho, então eu tenho 5. Agora, eu vou fazer um ponto alto. 4 correntes, outro ponto alto dentro do anel mágico, mais 2 correntes, outro ponto alto dentro do anel, 4 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Então, essa aqui foi a nossa primeira carreira, que vai ficar, vou puxar aqui, vou fechar o anel mágico,
tá? Esse fio que sobrou aqui eu vou usar de acabamento depois. Então, aqui está a nossa primeira carreira, que eu fiz 5 correntes, um ponto alto, 4 correntes, um ponto alto, 2 correntes que ficou aqui na central e mais um ponto alto, 4 correntes, um ponto alto, 2 e um ponto alto. Isso, agora vamos voltar. Eu vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar para o outro lado e vou fazer aqui 7 pontinhos altos. Três, 4, 5, 6 e 7. Então, essa carreira é a carreira que nós fazemos um lequinho com 7 pontos. Agora, 2 correntes e um ponto alto aqui, onde tinha feito 2 correntes anterior. Então, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e 7 pontinhos no outro lado. Até aqui é um lado e daqui pra cá é outro lado. É essa parte aqui do chale, ó. Até aqui é o meio. Daqui pra cá é um pedaço que nós fazemos e daqui pra cá é o outro pedaço. Então, são duas, tirando o meio, até você vai começar do início até o meio e do meio para o final. Vai ser sempre assim. E sempre em carreiras de idas e voltas. Então, eu vou fazer 7 correntes, 7 pontos altos, 5, 6, 7. Agora, 2 correntes e vou fazer um ponto alto aqui no final. Na quarta correntinha. Vou fazer 6 correntes para virar. Vou virar, tá? Agora, eu vou fazer minha terceira carreira. Vou fazer um ponto alto, onde tinha 2 correntes anterior. Vou fazer 4 correntes e outro ponto alto no mesmo lugar. Ficou um V com 4 correntes ao meio. Agora, 2 correntes. Naqueles 7 pontos que a gente tinha feito anterior, eu vou pular 2 e vou fazer 3 pontinhos altos em seguida, um cada um. Um cada sobreponto anterior. Então, ficou 3 pontos. Daí, agora, vou fazer 2 correntes e vou aqui no meio e vou fazer um ponto alto, bem aqui, naquele pontinho central, ó, tá? Um ponto alto, 4 correntes, outro ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto, todos no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Todos naquele pontinho central. Agora, mais 4 correntes e fecho aqui. Pronto. Então, ficou assim. Um ponto alto, 4 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Todos unidos aqui nesse pontinho central que nós fizemos na carreira anterior. Agora, 2 correntes, vou pular 1, 2 e vou repetir o que eu tinha feito do outro lado. Vou fazer 2 correntes e aqui eu vou fazer um ponto alto, 4 correntes, outro ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto aqui na quarta correntinha. Então, ficou assim o nosso trabalho.
Aqui acabamos a terceira carreira. Ela fica com o desenho para a direita e com o desenho para a esquerda. Bem certinho, ó. Agora, vamos confeccionar a quarta carreira. Então, lembrando que sempre que eu vou voltar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou aqui direto naquelas 4 correntinhas que eu tinha feito anterior. E vou fazer os 7 pontinhos altos. 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou 2 correntes, e aqui no meio daqueles 3 pontos anteriores, eu vou pular esse, vou fazer aqui no meio um ponto alto. 2 correntes. Agora, eu venho aqui onde nós fizemos aquele joguinho de pontos todos juntos. Nos primeiros 4 pontos, eu vou fazer 7 pontos. O legal desse ponto, desse chale ou lenço, é que você só repete 2 carreiras. Então, quando você gravar essas 2 carreiras, você vai poder fazer sossegada. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6 e 1, 7. 2 correntes e um ponto aqui, onde eu tinha feito 2 pontinhos só. Então, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e vou fazer aqui, onde tinha 4 pontos, eu vou fazer 7 pontos. Três, 4, 5, 6 e 7. Agora, novamente 2 correntes. Aqui no meio do joguinho anterior de 3, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes. E aqui, no final, onde tem 4, eu vou fazer os 7 pontos. Já estamos confeccionando o aumento já com 2 desenhos. Aqui é um, agora já estamos formando o segundo desenho. Então, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes e um ponto alto aqui na quarta correntinha. Pronto, isso aqui foi a nossa carreirinha voltando, né? Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 carreiras, tá bom? Agora, vamos voltar. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar o trabalho. Vou vir aqui, ó, lembra que é uma repetição da mesma carreira que nós fizemos anterior. Vou vir aqui fazer um ponto alto. 2 correntes, desculpa, 4 correntes, outro ponto alto no mesmo lugar. Agora, 2 correntes, vou pular 2 pontos e vou fazer 3. 1, 2, 3. Igual fizemos nesta carreirinha aqui, ó. Tá vendo? A mesma repetição dessa carreira. 2 correntes, agora eu vou aqui no pontinho central e vou fazer um ponto. 4 correntes, outro ponto. 2 correntes, vou vir aqui, vou pular 2 e vou fazer 3 pontinhos. 1, 2, 3. 2 correntes e vou vir aqui para fazer aquele joguinho que é os nossos aumentos, que estão aqui bem no meio da peça. Um ponto, 4 correntes, 2, 3, 4. Um ponto no mesmo lugar. 2 correntes, outro ponto no mesmo lugar. 4 correntes,
outro ponto no mesmo lugar e fizemos os aumentos aqui nessa parte central. Agora, 2 correntes, 1, 2, e vou fazer 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontinhos altos. Sempre pulando 2, porque se eu tinha 7, eu tiro 3, vai me sobrar 4. 4 eu vou dividir em 2. 2 aqui e 2 aqui, tá? Pode fazer esse desenho com 5 ao invés de 7? Pode. Pode fazer com 9? Pode. Só que lembrar que quando for 5 aqui só vai sobrar 1 e quando for 9 vai sobrar 3, tá? Só essa matemática que você tem que fazer aqui. Então, 2 correntes. Agora eu vou fazer aqui no meio um ponto alto, 4 correntes, outro ponto alto, 2 correntes, agora vou pular 2 para fazer os 3 em seguida. 3 pontinhos altos sobre cada ponto central da carreira anterior. 2 correntes, agora eu vou vir aqui nesse espaço, que foram as 6 correntinhas quando eu virei, eu vou fazer um ponto, 4 correntes, outro ponto. 2 correntes e o ponto alto. Então, veja que cada carreira que a gente confecciona, a gente aumenta 2 pontos para cada lado, que você vai aumentar um aqui e outro lá. Um aqui e outro aqui no meio, né? Agora, 6 correntes. Vou virar o trabalho. Todos os grupos que tem 4 correntinhas entre eles são os 7 pontos. Então, lembra que é essa carreira aqui, ó. Então, a gente repete essa carreira e esta carreira e esta. Por isso que esse ponto é muito usado e muitas pessoas acham legal porque ele é muito fácil de decorar. Daí, você pode fazer uma blusa também, desde que você não faça esses aumentos centrais. Você só vai seguir o desenho. Então, aqui você tira um quadradinho, tá? E faz a receitinha da sua blusa. Então, 2 correntes. Agora, aqui no ponto central dos 3, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, 7 pontos. 3. 2 correntes, um ponto alto no desenho anterior, no centro, 2 correntes, 7 pontos. Aqui já vamos ficar, aqui tem 1, aqui tem 2, já vamos ficar com 3 desenhos. Para o chale, eu fiz 30 carreiras com esse fio. Quando você estiver usando algodão que for mais grosso do que tiver um tex acima de 220, então você pode fazer menos, porque ele já vai atingir aquelas medidas que eu passei para vocês antes. 2 correntes, um ponto aqui no ponto central, 2 correntes e os 7 pontos. Ele é muito rápido de confeccionar, porque é uma repetição do mesmo e também porque é uma peça pequena, né? Então, 2, 4, 6 e um 7, 2 correntes. Vou pedir para vocês, quem gostar, no final, deixa um joinha para mim, um like para mim. E quem não se inscreveu, se inscrever. Pedindo para vocês, para a gente poder ter mais audiência com o YouTube, né? Então, eu tenho 2, 4, 6 e um 7. E também, quem quiser o gráfico, eu tenho o gráfico. Quem quiser o gráfico, só falar eu quero, eu vou mandar o gráfico para vocês.
Daí fica individual, né? Eu mando individual para pessoa. Então, aqui eu tenho 5, 6, 7. Uma, duas correntes e agora aqui no final eu vou fazer um ponto alto. Isso. Vou colocar um marcador aqui, só para segurar, que agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como ele fica, ó. Então, ele vai aumentando gradativamente. Aqui como eu tô com fio que escorrega bastante, aqui eu dou um pontinho, só para ele não ficar abrindo. Pronto. Aqui. Então, ele fica assim. Tá vendo? Ele vai abrindo gradativamente. Aqui, por exemplo, eu já tenho 2, 4, 6 carreiras. Você viu como ele é rápido de fazer? Porque as primeiras são bem curtinhas, né? Depois ele vai aumentando, mas também fica muito interessante. E assim você vai aumentando até os centímetros que eu falei, cada mãozinha tem o seu ponto, né? Então, eu falei que eu fiz 30 carreiras aqui para fazer esse chale, essa amostrinha aqui embaixo, mas de repente você faça com 28, já chegou nas medidas, ou você precisa de 32, né? Aí vai depender muito do seu ponto. Agora eu quero ensinar para vocês esse acabamento aqui, né? E esse acabamento que eu fiz aqui nas pontas, ó, tá? Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. Ó, ele fica bem bonitinho, tá vendo? Então, eu já trouxe uma peça pronta, porque não dá tempo na aula de você confeccionar as 30 carreiras. Então, eu trouxe aqui, ó, uma peça já confeccionada que eu vou ensinar para vocês. Essa é outra cor, né? Que eu vou ensinar para vocês como vamos fazer esses acabamentos, tá? Assim o vídeo não fica tão extenso e a gente consegue ensinar tudo direitinho. Então, aqui eu fiz a medida que eu falei para vocês, mas prestam bem atenção que é o mesmo fio, mas cada cor ele dá uma diferença. Ó, essa daqui com as mesmas 30 carreiras, ele ficou maior do que o cinza, o de baixo, né? Mas também não tem problema, porque o problema é ele ficar muito curto para o que eu quero. Se ele ficar maior, não tem problema. Então, eu vou pegar aqui, ó, no finalzinho, eu termino com essa carreira, a carreira de 7 pontos, tá? Daí, eu vou pegar aqui e vou fazer 60 correntinhas. Deixa eu tirar um nozinho aqui, que de vez em quando ele resolve dar um nozinho. Mas daí a gente tira com facilidade. Pronto. Então, vou fazer 60 correntinhas e já volto aqui com vocês. Então, eu confeccionei aqui 60 correntinhas. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui na minha última corrente que eu tinha feito e vou fazer um ponto baixíssimo. É bem baixíssimo mesmo, tá? Pegou lá, puxou, tirou. Daí, você vai confeccionar em todos os pontos. Ponto baixíssimo. Mas pode pegar dessa forma mesmo, tá? Aqui embaixo, ó, nessa correntinha e puxou. Embaixo na correntinha e puxa. É para ficar uma coisa, uma tirinha aqui, não pesada. Ela fica bem fortificada, ó, ela fica assim, tá vendo? Ela fica bem fortinha, ó, mas não fica grossa. Para você poder dar um lacinho depois, né? Você faz uma coisa aqui mais grossa, depois fica até incômodo na hora de você dar o laço, né? Então, vou fazer aqui ponto por ponto, até chegar ali no início do chale. Então, aqui eu fiz toda a extensão, as 60 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui a última.
E agora já vou fazer ponto baixo aqui, a volta toda da parte de cima do chale, né? Então, eu vou fazer, em cada carreira dessa, eu vou fazer 3 pontinhos baixos. Esse é o acabamento da parte de cima. Se você gosta, você pode tá fazendo com picôzinho, tá? Aqueles picô, fica bonitinho. Mas esse daqui eu tô fazendo ele todo liso, né? Porque eu vou caprichar depois aqui no acabamento, né? Então, eu vou fazer 3 pontos baixos para cada carreira de ponto alto que eu confeccionei na peça, né? Então, é para ficar assim, ó. Que é o acabamento. Isso aqui dá uma sustentação que ele não vai esticar, ele não vai perder aqui o desenho, porque você tá segurando ele bem certinho aqui, tá vendo, ó? Então, ele não vai esticar, ele não vai deformar, não vai fazer nada. Vou terminar ali. E quando eu encontro aqui com aquela parte central, que foi o anel mágico que eu fiz, eu vou ter um fio, que foi aquele fio de início, né? Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço ali. Vou até ali. Então, aqui eu já estou onde eu tenho o fio, né? Aquele fio de início. Daí, eu vou fazer assim, vou passar, fazer ponto baixo por cima dele. Então, 3 pontinhos, mais 3, já tá bom. Agora, eu largo ele lá pra trás, deixo ele lá pra gente fazer acabamento daqui a pouco. E assim, eu continuo. Vou fazendo até chegar lá no finalzinho. Então, aqui eu fiz até o final, fiz toda a extensão. Olha como ela fica bem bonitinha, tá vendo? Bem acabadinha, né? Agora, aqui, eu vou fazer o outro lado desse cordãozinho que nós fizemos aqui. Então, lembra que é 60 correntes, tá? Então, eu vou fazer... Não faço muito apertado, porque como eu vou ter que vir trabalhando em cima dele, se eu fizer muito apertado, eu não vou conseguir enfiar a agulha de volta, né? Então, 4, 5, 6 e vou fazendo. Então, aqui eu fiz as 60 correntinhas, uma correntinha para virar, e vou pegar no primeiro ponto aqui e vou fazer o ponto baixíssimo. No primeiro dos 60, tá? E vou fazendo ponto baixíssimo em todos eles, pegando aqui na partezinha de baixo mesmo. Ó, ele fica bem assim, fica bem roliço, tá vendo? Então, vamos pegando aqui, pra gente voltar lá no corpo do chale que nós deixamos, que nós fizemos aqui, tá bom? Então, vamos fazendo aqui. Então, aqui essa é a última correntinha das 60, peguei. Então, ela ficou certinha, tá vendo, ó? O cordãozinho ficou igual os outros, né? Agora, aqui, nós vamos começar a fazer esse acabamento aqui, ó. Tá bom? Ele é muito legal, mas eu posso estar mudando. Posso fazer o que eu quiser aqui no término do chale. Ou então, não fazer nada, tá vendo, ó? Deixa ele com acabamento. Sem acabamento também fica bonito. Então, aqui eu vou fazer assim. Vou fazer um ponto aqui dentro. Agora, eu vou subir uma laçada de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Subir uma laçada.
é um ponto segredo, só que no meio do ponto segredo eu faço um ponto pipoca. Então, eu vou subir aqui uns 2 centímetros, olha que eu seguro aqui, tá bom? Agora, nesse ponto, eu vou fazer, nessa linha que eu segurei, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, ficou assim, uma alça extensa de 2 centímetros. Daí, agora eu vou fazer 2 correntes. Vou vir aqui no ponto baixo, ó, bem aqui, com a laçada, e vou fazer um ponto pipoca. Eu vou pegar o ponto, vou tirar, vou deixar ele mais estendido e vou segurar. Laçada de novo, puxo. Laçada de novo, 3 vezes, tá? Agora, eu venho e puxo todos os pontos. Travo os pontos aqui, seguro os pontos. E aqui, aonde eu tinha feito o pontinho pipoca, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu peguei aqui, puxei, agora laçado eu tiro tudo, ó. Tá vendo? Essa é a nossa pipoquinha, que fica aqui no pontinho, ó, tá vendo? Ó. Daí, faço de novo um ponto alongado de 2 centímetros, fecho com ponto baixo na linha do meio. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou aqui. Nesse jogo de pontos, de 7 pontos, eu vou pular 2 e vou fazer um ponto baixo no meio. 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um picô. 1, 2, 3 correntes. Pego aqui no ponto baixo e puxo tudo de uma vez. Então, isso aqui é um picôzinho. E faço no próximo ponto um ponto baixo. Então, esses 3 pontos centrais aqui do desenho anterior, eu aproveitei. Um ponto baixo, fiz um picô no do meio e no outro eu fiz um ponto baixo. Então, ele fica esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Esse desenho. Entre um ponto segredo alongado, um ponto, eu faço um ponto desse no meio para ficar bonitinho, tá? Daí, terminei aqui, eu vou fazer novo ponto alongado. Vamos lá, tá? Eu vou aqui fazendo os 2 centímetros, um ponto baixo aqui para segurar o ponto alongado, 2 correntes, laçada, eu pego aqui, ó, essas 2 linhas e puxo um ponto. Seguro aqui, para ele não escapar. Laçada de novo, puxo o ponto, laçada de novo, puxo o próximo ponto, tá? Na minha agulha fica 2, 4, 6, 7 pontos. Agora, eu venho e fecho todos eles. Travo aqui com uma correntinha, dou uma laçada e aqui onde eu fiz o ponto, lá naquele ponto baixo primeiro, eu vou fazer um ponto, um meio ponto, aliás, assim. Por que que eu faço esse meio ponto? Para essa bolinha aqui, essa pipoquinha que eu acabei de fazer, ela não escorregar, tá? Então, ela vai ficar aqui. Não importa se você vai lavar, o que você for fazer com a peça, ele vai ficar certinho aqui. Alongo de novo, puxo, ó, essa linha que eu tô puxando agora, se você quiser segurar ela, eu seguro e nela eu faço um ponto baixo. Pronto, é isso aqui, ó. Tá bom? Não sei se tá dando para vocês verem direitinho, mas é isso aqui. 2 pontos do 7, eu vou pular um ponto baixo. 2 pontos baixos. No do meio, que é o segundo ponto, eu vou fazer 3 correntinhas. E volto a fazer um picô nele, ó. Agora, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, ficou 2 aqui e 2 aqui. Era igual que nós fazíamos aqui, 3 pontos. Então, eu fiz os 3, só que em ponto baixo e no meio tem um picô. Vou alongar de novo,
vou puxar aqui essa linha, vou fazer um ponto baixo nela, tá? Quando vocês tiverem prática, não precisa segurar a linha, eu tô segurando só para mostrar para vocês. 2 correntes, vou dar uma laçada, pegar aqui, ó, são 2 linhas que eu vou pegar, as 2 linhas do ponto baixo. Vou puxar uma vez, vou puxar 2 vezes, segurando aqui, e vou puxar a terceira vez. Pronto, tenho 7 pontos na agulha. Agora, eu venho, fecho todos, e aqui no início eu vou fazer um ponto, um meio ponto. Pronto. Agora, alongo de novo. Pode sair um maiorzinho que o outro? Pode sim, nós estamos fazendo isso à mão, né? Mas conforme você vai trabalhando, você vai pegando a manha de fazer só o ponto que você quer, ó. Tá vendo? Daí, você vai fazer um ponto, outro ponto baixo, 3 correntes, fazer o picô e mais um ponto baixo. Então, meninas, é isso aqui que vocês vão fazer a extensão toda. A única diferença aqui agora é que quando a gente chega ali no meio, ó, se você chega aqui nesse meio, você vai ter um desenho daqui para cá, os 3 pontinhos, outro daqui para cá, os 3 pontinhos, igual está aqui, ó. Aqui. Então, eu fiz assim, eu fiz um desenho desse até chegar aqui nesses 7 pontinhos, eu fiz os 3 com o picô no meio, e daí daqui pro segundo desenho, que esse aqui são os aumentos centrais, né? Eu fiz outro desenho desse, outro acabamento desse, pulei 2 e fiz os 3 pontinhos do picôzinho. Então, esse pontinho, ele fica bem no meio do chale, né? Ou do lenço. Ele fica bem aqui, ó. Tá vendo? Assim, ele fica bem aqui, ó. Então, ele vai dar a mesma contagem pra cá e a mesma pra lá, sendo que esse é o central, né? Pode colocar uma miçanguinha, pode colocar uma pérolazinha, que fica bem bonitinho, tá bom? Então, daí, terminando aqui, é o último ponto, você termina aqui, faz igual o do início, e já pode cortar para fazer o acabamento. Quando a gente faz o acabamento dos fios, aqui são muito poucos fios, né? São na realidade, acho que 2 só. Já que eu tinha passado aqui por cima do fio com ponto baixo, passei 2 desenhos, daí você vem aqui, ergue, coloca uma pinceladinha de cola, aqui qualquer tipo de cola que você tiver em casa, tá? De preferência de artesanatos, né? Daí você pôs aqui, esperou secar, você corta, porque esse fio de poliamida, ele é muito liso, né? Por isso que ele fica tão gostoso assim, mas ele é muito liso. Então, não vai segurar você fazendo acabamento com agulha, tá? E daí, faz a mesma coisa do outro lado e termina a sua pecinha. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí algum erro, alguma coisa, porque eu acabo gravando sozinha, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode falar. Se vocês quiserem o gráfico, eu mando aí individual para cada uma, né? E a gente se prepara para as próximas peças. Se vocês desejam alguma peça, é só falar também que eu vou produzir o vídeo, tá bem? Obrigada!